Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre cardiologia e nós estamos aqui com o Dr. Aldo. Dr. Aldo, a pressão alta só afeta pessoas mais velhas? Não. Na verdade, a pressão alta é uma doença que começa a acontecer na infância. Pode acometer crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos mais idosos e idosos. Ela é um pouco mais frequente na velhice por causa do endurecimento natural do sistema arterial. Então as artérias vão endurecendo, vão ficando mais rígidas e isso faz com que a medição da pressão seja mais elevada. Mas a doença, a hipertensão arterial, ela pode ter início em qualquer fase da vida, qualquer idade. Muito bom! O exercício regular pode reverter doenças cardíacas? Eu não diria reverter, ele pode ajudar a prevenir, a empurrar mais para frente, a diminuir a incidência, porque o exercício regular, ele provoca o condicionamento cardiológico, cardiovascular, né? Então, níveis de pressão alta podem ser diminuídos, a insuficiência cardíaca pode ser melhorada porque a musculatura periférica está sendo treinada, a pessoa como um todo ela acaba melhorando. Claro que o exercício regular adequado para aquela idade, para aquele paciente, né? Não é o mesmo nível de exercício para todo mundo. Mas ele pode retardar a piora das condições cardiológicas de alguém que já tem uma doença, né? E para quem não tem doença ainda, ele pode fazer a prevenção da ocorrência da doença. O colesterol alto está relacionado apenas à dieta e não à genética? Não, na verdade é um problema realmente do indivíduo, da constituição, do metabolismo de cada indivíduo. Há pessoas que têm um metabolismo excelente, têm níveis de colesterol normais e mesmo que ele aumente a ingestão, continuam normais esses níveis. E há outros indivíduos que mesmo fazendo restrição severa de alimentos gordurosos, etc., ainda assim têm níveis elevados de colesterol. É um problema de metabolismo e isso é uma coisa individual que tem a ver realmente com a condição genética de cada um. Muito interessante, doutor. A fibrilação arterial é uma condição benigna e não requer tratamento? Fibrilação arterial é uma arritmia. Ela requer tratamento, sim. E o principal motivo é que cerca de 35% dos pacientes que têm fibrilação arterial têm AVC, acidente vascular cerebral, porque a fibrilação atrial é a perda da contratilidade regular dos átrios e por isso podem formar coágulos dentro do coração e esses coágulos irem para a cabeça. Então, paciente que tem fibrilação atrial e não consegue reverter para o ritmo normal, tem que fazer prevenção com o uso de anticoagulante, porque 1/3 deles acaba indo para AVC. Outro problema é que a fibrilação atrial, ela faz o débito cardíaco, ou seja, o resultado da contração do coração, piorar, tá? Então, a fibrilação atrial não é uma condição benigna, não. Ela é uma condição, eu não diria maligna, que vai levar o indivíduo à morte, mas ela tem uma série de condições, de consequências não boas. Então, existem maneiras para tentar reverter a fibrilação atrial para o ritmo normal, mas alguns pacientes vão ficar com fibrilação atrial crônica. Existem até tratamentos cirúrgicos para fibrilação atrial, tentando reverter ela para o ritmo normal. E isso deve ser tentado sempre que possível. Essa é uma pergunta que o pessoal tem feito muito nas nossas redes sociais. A dor no peito é o único sintoma de ataque cardíaco? Não. É um sintoma bastante importante, mas não é o único, tá? Nós temos, por exemplo, um outro sintoma importante, que é o baixo débito, que é quando a pressão, aquela quantia de sangue que o coração bombeia cai e a pressão cai. Por exemplo, o coração entrou numa arritmia muito grave, então a quantia de sangue bombeado cai, por isso
a pressão arterial cai e vai menos sangue para o cérebro, a oxigenação cerebral piora e o indivíduo apaga. Então, perda do sentido também é um sintoma importante. A falta de ar é um sintoma que denuncia bastante o ataque do coração. O sujeito começa a ter uma súbita falta de ar muito intensa, como se o ar tivesse acabado mesmo. E aí ele começa a suar profusamente, né? Que a gente chama de sudorese fria, né? Então, a dor no peito, perda da consciência, apagamento e a falta de ar, esses sim seriam os 3 principais sintomas. E essa pergunta também estão fazendo bastante. Apenas pessoas obesas podem desenvolver doenças cardíacas? Não, certamente não. As doenças cardíacas ocorrem independente do peso corporal, da massa corporal. É claro que indivíduos obesos têm um menor preparo físico, consequentemente o sistema cardiovascular não é tão treinado, eles têm uma sobrecarga, a sobrecarga de peso impõe mais trabalho para o corpo, eles gastam mais energia. Em geral, os obesos tendem a ter hipertensão arterial, que é um problema para o lado do coração. Então, a obesidade não é um fator bom para o coração, mas não é a única causa. É melhor não ser obeso do ponto de vista cardíaco, né? Melhor não ter sobrepeso. Mas não é a única causa. Indivíduos magros também podem ter problema cardíaco. O estresse é uma causa direta de problemas cardíacos? Sim, ele é uma causa direta e eu diria que uma das mais importantes causas de acometimento de doenças cardíacas, né? Existem relatos ao longo de toda a história da humanidade no último século, mostrando quão importante é o estresse. Pessoas estressadas, que têm a mente focada em problemas e não em soluções, que antevêem problemas que ainda nem aconteceram, ou seja, pessoas que sofrem por antecipação, pessoas que hiperdimensionam problemas, coisas pequenas se tornam coisas enormes e insolúveis, que não dormem adequadamente, não têm um tempo de higiene mental adequada, ficam encafifadas com coisas miúdas às vezes da vida. Essas pessoas certamente estão adoecendo mais do coração do que as outras que sabem controlar melhor suas emoções. O consumo moderado de álcool é benéfico para a saúde do coração? Eu não sei dizer se ele é benéfico, assim, se isso aí de fato há estudos provando que a qualidade de vida melhora. O que nós sabemos é que as pessoas que fazem consumo moderado de álcool são pessoas que tendem a curtir mais a vida, a ter menos estresse, ter um momento de confraternização com parentes, com amigos, claro, consumindo quantias moderadas de bebida alcoólica. Então, acredito que realmente isso possa melhorar. Há um estudo antigo já, mostrando que o consumo de menos, até uma taça de vinho, o estudo foi feito com vinho Cabernet Sauvignon, por dia, ele contém uma substância lá que são os flavonoides e que essa substância exerce um efeito protetivo nas artérias. Com isso, tendo menos infarto, menos derrame. Então, é indicado, vamos dizer assim, que você consuma essa quantia de vinho aí por dia. Acho que nesse sentido, sim, é benéfico. Mas precisamos ser contidos, né? Doutor, essa até eu fiquei curiosa. Mulheres são menos propensas a ter ataques cardíacos do que homens? Isso era verdade até os anos 80. Até a década de 1980, 1990, isso era verdadeiro. Porque os hormônios femininos exercem uma espécie de fator protetivo para as mulheres, né? E com a reposição hormonal depois da menopausa, isso também continuava exercendo essa proteção. Entretanto,
Na década de 70, 80, a mulher começou a ir para o mercado de trabalho, competir com os homens. A mulher começou a comer fora de casa também, uma comida não adequada. A mulher começou a fumar mais, bem mais, a consumir bebida alcoólica em quantias mais elevadas. A mulher passou a se estressar mais. Muitas têm trabalho fora de casa e em casa, dupla jornada chamada, né? Então, a mulher passou a ter um ritmo de vida muito parecido com o que os homens tinham. Por isso, hoje nós podemos dizer que praticamente o risco de ter doença cardiovascular é quase igual em ambos os sexos. Entretanto, as mulheres têm uma resposta pior que os homens aos eventos cardiovasculares. Homens, quando têm infarte, têm uma mortalidade menor do que mulheres. Mulher, quando tem infarte, mortalidade é ligeiramente maior que a dos homens. Doutor, uma pergunta muito importante. A falta de sintomas significa que o coração está saudável? Pois é. Em geral, os sintomas é o corpo gritando, acusando que algo errado está acontecendo. Então, uma dor no peito, uma palpitação, uma falta de ar, uma fadiga exagerada, tonturas, perda dos sentidos, todas essas coisas aí são indicativos que algo de não normal está acontecendo. Entretanto, nós temos muitos casos de pessoas assintomáticas, ou seja, que não exibem nenhum, não apresentam, não relatam nenhum sintoma. Isso não significa que elas não têm nada. Uma parte delas tem uma doença silenciosa, que se chama, né? E de repente o sujeito lá, pum, tem um infarte e que tem uma possibilidade de morrer nesse infarte. Então o indivíduo está lá andando na rua, fazendo uma atividade, de repente, pum, cai morto lá. Puxa, mas ele não tinha nada. Pois é. Então, todo mundo, depois dos seus 40 anos, deve passar por uma avaliação cardiológica, passar uma consulta, fazer seu eletro, se possível, fazer um teste ergométrico para medir a capacidade cardiovascular. O teste ergométrico pode ser feito a cada 2 anos, se der normal. Então, é adequado, sim, fazer essa prevenção, fazer esse check-up preventivo. Muito obrigada, doutor. Pessoal, se vocês tiverem mais algumas dúvidas sobre cardiologia, pode mandar nas nossas redes sociais que a gente vai responder. Até a próxima!